Bom, Já mandei o link lá, começar Val. porque nós temos que começar, nós temos que iniciar nossa aula. Pois o povo vai chegando, vai vendo e vai fazendo, aí depois eles vão pegar também a gravação. Mas nós temos que começar, porque senão fica muito atrasado, já temos aí 7 minutos de tolerância. Vamos que vamos. Bom, é o seguinte, nós fizemos na aula passada, nós fizemos semana passada, a leitura e interpretação do texto, e nós vimos também algumas dicas aí de gramática. Nós vimos aqui descrição de pessoas, descrição física, olhos, cabelos, cor da pele e tudo mais. Vocês têm no livro de vocês aqui essa tabela de números. Então, vocês têm que saber como escreve os números, beleza? Nós vimos também os números ordinais que estão aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e aí por diante. E nós vimos também horas, como fala horas em espanhol, beleza? Isso nós praticamos lá. E hoje nós vamos ter que fazer atividade disso. Nós fizemos essa aqui de descrição de pessoas, mas hoje nós vamos para a página 55, o exercício 2, 3 e 4, que está falando de números. Então, tudo aqui tem números, 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 números. Eu só quero que vocês completem ou escrevam os números. Não precisa escrever toda a frase, porque a ideia aqui são números. Então, peguem esses exercícios e completem para mim os números apenas. Essa é a ideia do exercício. Nada mais. Onde tiver um número, você escreve ele, beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente... 1, 2, 3, 4, desculpa. Aí daqui a pouco a gente volta. Só o número, tá? Escreva o número, daqui a pouco a gente volta. Eu já corrijo os números e a gente parte para outro. Aos que chegaram agora, completem esses números apenas. Não precisa repetir a frase nem nada. Eu só quero o número. Escrever o número, acabou. E também o exercício 2, 3, 4, todos eles. Só escrever o número, acabou. E aí, esse primeiro diz assim, ó. É uma população, então. 7.600. Pronto. Acabou.
7.600 pessoas. Então, nem precisa dos habitantes, é só 7.600. O segundo, 300. Ou 300, nesse caso são pessoas. 300. Acabou. Ok? 300 pessoas. A letra C, 1907. 1907. Que aqui são el año. Outra aqui, 9.000, 11.000. Só isso. 9.000, 11.000. 2007. Certo? 2007. E o outro, 30.788. 30.788. 30.788. Esses são os números do exercício 1. Do exercício 2 também. São valores, mas só quero número. Então, 4.500. Cuidado com 500. Ó, voltando aqui atrás. Não tem NH. Então, ó, cadê 500? Ó, 500. Cuidado com essas pegadinhas, tá? Não tem NH. Então, 4.500. 1.500. Pronto. 4.500. 1.500. Certo? Esse outro. 17 milhões. Cuidado com esse. 595.600 euros. 17 milhões 595.600. Beleza? Cuidado com esses dois. Se eu voltar aqui um pouquinho. Ó. 1.000 milhões. Olha em português o que é. Cuidado. 100 milhões, 1.000 milhões, 10 mil. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? Ops. Nesse caso aqui, ó. 150 mil milhões. 150 mil milhões. Ok? E a letra D. 1 bilhão. 50 mil milhões. 550 mil milhões. 1 bilhão. 550 mil milhões. Então, cuidado com esses números que às vezes tem umas pegadinhas aí. Beleza? Então, esses foram os números escritos 1, 2. O número 3 é mais fácil. Eu tenho aqui, ó. Esse número, 100. 100 dólares. Acabou. Esse aqui, 115. 115 mil euros. Certo? Esse aqui é o mais difícil. Um ou uno. Necessito de um bolígrafo. Acabou. D. 2. Não, 21. Dá para ver de 21. Lembrando mais uma coisa, voltando aqui. Ó, olha aqui do 20 ao 29. Não separe, é uma palavra só. 21, 22, 23, 24, 25, só esse, tá? O 30 já separa, que é 31, 32, é só o 20 que junta tudo, tá bom? Então aqui o 20. Então aqui, ó, 21, uma palavra só, anos. E esse aqui, um traje, acabou. Um traje. O número 4, às vezes tem a porcentagem, mas é só você lembrar que a vírgula se chama coma. Então, por exemplo, 68,5%. 68,5%. 9, 11. Pronto, os 3 números. 68,5%. 11, 9, 11. Pronto. 15%, ou 15.
57,3. 57,3. 42,7. E último, 81,8. 81,8. E acá, 90%. 90. Certo? Lembrando, esses números é só estudar essa tabelinha, porque no caso tem que lembrar. Tem umas pegadinhas que são 1.000 milhões, mas o resto é bem tranquilo. E aqui eu tenho essa tabela aqui embaixo dos números ordinais. Os números ordinais são iguais, bem parecidos com o português. Só tome cuidado com o nono, por exemplo, ó, que é noveno. O resto é bem tranquilo, bem parecido. Beleza? E aí, eu tenho esses aqui, ó, esses números: 35º, 44º, 56º, 67º. É só olhar aqui, ó. 20º, 30º, 40º, 50º, 70º, 60º, 80º, 90º. Então, centésimo e aí continuando todos. Então aqui, ó, 35º, 44º, 56º, 67º, só porcentagem. Opa, porcentagem desse é ordinal. E aqui também, ó, primeiro, terceiro. Cuidado com a pegadinha aqui, porque às vezes eu uso primeiro e às vezes eu uso primeiro. Quando eu tenho na frente uma palavra masculina singular, por exemplo, primeiro estudante. Quando eu tenho a palavra masculina na frente, singular, eu corto ela. Só o primeiro e o terceiro que acontece isso, tá? Por exemplo, primeiro coche. Maria é a primeira mulher. Tá vendo? Primeira não cortou, porque é feminino. Mas ele, primeiro coche. Primeiro amigo. Primeiro salário. Quando é uma coisa masculina, eu corto. O terceiro acontece exatamente, ó. Terceiro piso. Terceiro coche. Terceiro problema. Quando é, agora, ó, terceira irmã. Terceira chica, não sei. Então, eu corto quando é masculino singular estiver na frente, beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, esses aqui são os números. Beleza? Eu tenho aqui embaixo um diálogo de um telefone. Coloque em número para mim, coloque em ordem esse diálogo. Porque ele está todo fora de ordem. Alguém ligou para alguém e aí esqueceram e perderam os números e tudo mais. E é uma coisa de publicidade. Cadê o daqui? Eu só digo para você que esse aqui é o número 1. Alguém na empresa de publicidade atendeu. CRC, Marketing, Publicidade, Esperança. Buenos dias. Aí a pessoa, blá, 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 continua o diálogo. Certo? Completa ele para mim em ordem. São quantas frases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a oitava, adiós. Então, a primeira é Cruz Marketing Publicidade, não é Cruz, CLC, Marketing Publicidade Esperança, buenos dias. Aí fala todo diálogo no final, adiós. Coloquem rapidinho isso aí em ordem.
Mais um minutinho e aí nós já corrigimos, porque hoje o tempo está voando. Bom, então disse aqui. CRC, Marketing Publicidade. Esperança. Buenos dias. A outra que atendeu. Buenos dias, Esperança. Sou Sofia, secretária do senhor Rodrigues. Então, esse aqui é o número 2. Vou colocar para baixo, que ela é maior, então dá para... Secretário do senhor Rodrigues de Vanguardia Recursos Humanos. Me gostaria falar com o senhor Fernandes. Alice. Perdão. Vá volver doutor Hernandes aqui, embaixo. Perdão, o doutor Hernandes está na Europa. Pode ser com o senhor Herrera? Não, isso vai ficar uma bagunça nada aqui. Mas vou colocar aqui mesmo. 3. Pronto. Pode ser com o senhor Herrera? Aí, um momento, senhorita. Le vou perguntar ao senhor Rodrigues. Então, 4 aqui. Ficou feinho, mas tá bom. Quando vai volver o doutor Hernandes? Quando ele vai voltar da Europa, nesse caso? Quando vai volver o doutor Hernandes? Aí ela disse. Se ela perguntou uma data, próximo lunes, 22 de junho. Vou colocar aqui na frente, porque já deu ali. 22 de junho. Aí sobrou. Gracias por sua atenção, Esperança. Lo volvemos a llamar entonces. Adiós. E aí a Esperança termina a ligação dizendo adiós. Então se quedou 4537-1682. Beleza? Então esses foram uma chamada telefônica para praticar. Nós vimos também, espera um pouquinho, horas. E vocês viram que horas tem esse formato, que passa ou menos a que está faltando. Beleza? Aqui eu tenho algumas horas para nós relembrarmos como se fala horas em espanhol e como se pratica, porque vocês vão praticar na prova. Então, para relembrar, se eu tenho a hora inteira, redonda, una em ponto. Então, não importa a hora que seja, ela vai ser a hora, no caso, e depois em ponto. Una em ponto. Aqui, 1:05. Não importa a hora que seja, e 5. 1:05, 1:12:05, 13:05, 4:05, aí continua. E aí continua todas elas com 1:10. Lembrando, quando chega no 15, não pode ser 15. Pode ser, as pessoas vão entender. Eles vão te entender de boa, tranquilo, mas não é comum. Então a pessoa vai dizer 1:15. Mas se você falar 10, a pessoa vai entender você tranquilamente, não precisa se preocupar. 1:15. Só vai te olhar meio estranho e falar assim, essa pessoa não é daqui. Ela é turista porque não sabe o quarto. Então, 1:20, 1:25, lembrando que o 25 é uma palavra inteira, sozinha. Então, 1:20, 1:25, 1:30. Também podia ser 1:30. Igual o quarto. Todo mundo vai entender a hora, todo mundo vai te entender e você vai ser entendida. 1:30. Mas a pessoa também vai achar estranho. Porque o normal, mais comum que todos falem, 1:30. Certo? Então, até aqui, a pessoa vai usar I para todas. Quando chega depois do 30, já não vai ser mais uma. Aqui, no caso, vai ser 2 menos 25.
que é 2 horas menos 25 minutos. Então, 2 menos 25. Aí, continuando, ó. 2 menos 20. 2 menos quarto, ou 2 menos 15. 2 menos quarto. 2 menos 10. 2 menos 5. Certo? Então, ops. Oh, Jesus. Então, lembrando, até o 30, o relógio usa I. Então, todas estas, e essa aqui eu vou usar o I, porque chegou até o 30. As outras vai ter todas menos o minuto da hora posterior. Então, é a hora posterior menos os minutos que faltam, ok? Então, pensem nisso, porque na hora da prova, isso pode confundi-los. E é claro que a prova está embasada em números e coisa e tudo mais, beleza? E aí, mais uma atividadezinha, que é a revisão hoje correndo, né? Você está vendo? Nós falamos também sobre pessoas. E é claro que no livro de vocês tem uma lista enorme de descrição, gente. Então, não se prenda a isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho Alan é alto, poderia ser alto, bajo, tiene la piel clara, oscura, morena, ojos negros, azules, grandes, orientales, grises, el pelo castaño, rubio, pelirrojo, largo, liso, rizado. Então, tem todo tipo de descrição. Teresa é delgada, ou fuerte, ou flaca, ou gorda, ou gordita. Poderia ser um monte de coisa. Tiene la piel clara, el pelo rubio, ela é loira. Está usando uma chaqueta morada, aqui, ó, chaqueta vinho. Marcos é calvo, não tem cabelo. Tiene piel oscura e pelo castanho. Está usando lentes ou gafas. Bigote. Certo? Então, tudo isso são descrições. É claro que vocês não vão ficar apenas nisso, porque vocês têm no livro de vocês... Cadê as pessoas, Jesus? Aqui já acho. Aqui, ó. Tem um monte de jeito. As pessoas são alta, alta, mediana, barra, barrita, gorda, gordita, esbelta, delgada, flaca. Ojos, castanhos, escuros, claros, negros, verdes, azules, grandes, pequeños. Pelo, negro, rubio, pelirrojo, corto, largo, mediano, liso, rizado, ondulado, calvo, pelado. Tem um montão. E aqui também no livro de vocês tem isso aqui, ó. Cuerpo, cara, pelo, nariz, ojos, lábios. Tudo isso são descrições físicas que vocês precisam saber para que façam uma boa prova. Beleza? Isso é a segunda parte da prova. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes para eu explicar também, para eu revisar, só para lembrar, né? Vocês fizeram lá longe os adjetivos possessivos. Lembrando lá do mimis, tutus, sussus, nuestros, vuestros, sussus. Quando é adjetivo possessivo, vai no meio da frase, não vai no final. Então, cuidado com isso, lembre-se disso. Adjetivos possessivos vai no meio ou antes do sujeito. Ei, mouse, quando um dia você me respeitar, tô chegando. Aqui, ops, é bem nessa que eu quero. Tá aqui, ó. Adjetivos possessivos. Eles vão antes do sujeito. Geralmente eles vão no meio ou no início da frase. Vocês também têm os pronomes possessivos, que vão sempre no final. La casa es mía, la casa es tuya, la hermana es suya, los hermanos son nuestros. Pronomes possessivos vai depois do objeto, nunca vai antes. Imagina o absurdo, imagina. La casa mi. Não existe la casa mi. Ou esta é minha casa, também não tem minha casa.
La casa es mía. Esta é mi casa. Então, cuidado com isso. Adjetivo antes do sujeito, pronome depois do sujeito. Beleza? Lembre-se disso. Isso foi lá no início. Aí nós fizemos um monte de atividade, vocês praticaram de monte. Pronomes demonstrativos. Tá aqui, ó. Desculpa aí. Quando eu estou falando de algo que está perto de mim, este, esta, estes, estas. Então, se está pertinho, este, esta, estes, estas. Está perto de quem fala. Se está a meia distância ou se está próximo de quem ouve, esse, essa, esses, essas. Com um S só, e vai colocar dois não. Então, esse, essa, esses, essas. Meia distância ou perto de quem está ouvindo. E quando está longe, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Está tudo longe. Beleza? Esses são os pronomes demonstrativos. Então, nós fizemos na primeira parte tudo isso. Beleza? E é isso a primeira parte. Uma parte são pronomes e possessivos. A outra parte, adjetivos, numerais, horas, datas. Ou adjetivos para pessoa. Números, números ordinais e números cardinais. Aqui. E horas. Beleza? Isso vai ser a prova de vocês. E aí, para eu terminar, é claro que eu não podia deixar de dar esse recado. Vocês têm que me mandar para a semana que vem. Eu vou abrir ainda, não está aberto. Hoje vocês me mandam só uma atividade que está lá no Eclass, tá? Mandou do Eclass para mim, tá bom. Mandem não, lá. Walter. Oi, fala mais alto. Outra tradução? Não estou ouvindo, meu bem. Outra tradução, Walter? Agora aqui, ó. Mas eu preciso para encerrar o semestre. Encerrar o bimestre, desculpa, encerrar o bimestre. Tradução da Bolívia. Olha, é pequenininha. É isso aqui, ó. Tradução da Bolívia. Né? Que você não tem que mandar para mim, que eu vou abrir ainda. E fazer os vestibulares. Aqui começa, ó. Olho nos vestibulares, ó. 82, opa, 62, 63, 61, 23. Só isso, gente. Então, isso aqui não está aberto ainda, tá? Então, não mandem ainda. O que vocês têm que mandar hoje é esse que nós fizemos aqui, ó, das... Tô chegando. Aqui. Exercício 1, 2, 3, 4. Me mandem. Exercício 1, 2 e 3 aqui, dos números dos telefones, esse me mande hoje. Só. Não precisa mandar isso aqui, não precisa mandar a hora, não precisa mandar a descrição de pessoa, nada. É só o exercício do livro. E o documento que está lá no Eclass. Só isso para hoje. Para a próxima aula que eu vou abrir, tradução da Bolívia, vestibular daqui, ó, da unidade. Só isso, gente. E aí eu descompartilho e pergunto agora, problemas, dúvidas? Porque lembre-se que semana, não na semana que vem, mas na outra tem prova de espanhol. Dúvidas? Não tem? Certeza absoluta? Se você não tem dúvida, eu te desejo um bom dia de aula. Você está dispensado. Fique na paz. Vou parar a gravação.